da metafísica, da filosofia, da religião e desses autores metafísicos anteriores a ele, e a crítica ao próprio Feuerbach, que foi feita aí por vários autores, inclusive pela gente aqui, enlouquecido. Continua assistindo nosso vídeo e vem com a gente. Eu sou Pedro Cortá, esse aí é Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. E aí, que tipo de conceito de ser humano o Feuerbach está usando aqui? Porque claramente é um antropocentrismo, né? Mas não é qualquer antropocentrismo, é um antropocentrismo materialista, né? Então, muito diferente daquele que a gente tinha visto, né? Que começa ali em Descartes e vem até Kant, onde o ser humano é tido como um ser racional. Então, essa dimensão, digamos assim, imaterial do ser humano, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas o que a gente vai ter aqui é justamente uma, digamos assim, um enfoque muito maior no ser humano corpóreo, no ser humano concreto, que ele vai chamar de concreto, né? Então a referência do Feuerbach não é como no desses outros que a gente citou, em Deus ou no absoluto. A referência é justamente na coletividade e na humanidade. Nós podemos dizer, né, Pedro, que o Protágoras está vibrando no túmulo com o Feuerbach, porque o homem é a medida de todas as coisas. É isso que ele está trazendo de volta para o jogo. Então, o centro, o fim de toda religião, de toda filosofia é o ser humano. Ao propor essa ideia de que a reflexão sobre a religião é, na verdade, uma reflexão sobre a humanidade, o Feuerbach abre a porta do inferno. Já que a partir desse pressuposto vem essa ideia de que a religião é uma fase infantil da humanidade e que vai ser superada pela filosofia, e aí hoje em dia nos movimentos neo-ateus pela ciência, e todo esse discurso de que conforme a prosperidade econômica fosse multiplicando, a ciência fosse se desenvolvendo, as pessoas vão deixar de ser religiosas. É uma espécie de neo-humanismo, né? Só que ateu e tal. E eu não sei você, mas se eu fosse o Hegel, eu desfiliava ele, fazia um expurgo do partido hegeliano. Na verdade, essa ala toda da esquerda hegeliana aí, eu não sei se o Hegel ia concordar com esse nome, não. Você está falando isso aí, Pedro, mas você não viu ainda a blasfêmia superior, a blasfêmia maior que o Feuerbach vai praticar. Então ele vai afirmar o seguinte, que o nosso querido JC, nosso Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele nada mais é do que a manifestação alienada da divindade no próprio ser humano. Olha que absurdidade para você aí que é um recém-católico. Olha, tecnicamente, eu sou católico desde quando eu fui batizado, então Mas no coração você não era. Espera aí que eu o que acabei. importa é a marca metafísica do catolicismo. Então, o que que ele está dizendo aqui? Olha só que loucura, Pedro. O amor de Deus, né, tão famoso aí no cristianismo, o amor de Deus nada mais é do que o amor do ser humano para com ele mesmo, para com a humanidade. O sofrimento do Calvário, ele nada mais é do que um reflexo do próprio sofrimento do humano neste mundo opressor que ele vive. Então, ele vai trazer toda essa dimensão metafísica da religião para essa dimensão concreta, né, para essa dimensão sensível do ser humano nessa sua, como você colocou, nessa antropologia secular aí dele. E essa é a grande falsificação da religião para ele, né? A falsificação, ela aliena e ela transcende tudo que é do próprio do humano para uma dimensão transcendente, uma dimensão separada dele, uma dimensão atribuída a Deus e a um céu, que no fim das contas empobrece as capacidades humanas e coloca ele nesse estágio, né, de resignação, de aquietamento. Então, o Zilis vai trazer algumas críticas ao Feuerbach e a gente vai compartilhar elas aqui com vocês. A primeira crítica é clássica, que é o seguinte: essa galera que já aconteceu com o Hume, já aconteceu lá nos sofistas, quando eles fazem essas críticas à religião, à metafísica, eles acreditam estar se livrando de um entulho metafísico, que é como a gente pode chamar essa visão que eles têm da metafísica. Olha, tem esse entulho. Então, o que é entulho? Tem esse monte de coisa aqui que está atrapalhando, que está em cima, que é inútil, que é lixo, e eu vou remover isso tudo. E ao remover esse entulho, eu vou fincar o pé na realidade. Só que aí qual que é o erro que eles cometem? Quando eles vão falar de sentido da existência humana, do que é o ser humano, felicidade, o infinito, eles acabam recorrendo a um discurso metafísico, já que eles não têm nenhum tipo de fundamento empírico para dizer essas coisas que eles estão dizendo. E sem essa comprovação, você lança a mão de conceitos metafísicos. Aí você pode até argumentar, né, Rodrigo? Ah, esses conceitos são pressupostos necessários, ou então esses conceitos são consequências do que eu vejo, mas ainda assim são conceitos metafísicos. Até para você dizer, né, Rodrigo, que o universo só existe coisas físicas, materiais, é um conceito metafísico. Por quê? Porque você não viu o universo todo para saber se é o fato isso. Então você tem que pressupor
E isso é uma metafísica, é o erro que eles caem sempre. O que eu estou dizendo aqui é que o Feuerbach falou assim, ó, estou acabando com a metafísica, estou matando a direita hegeliana, mas no final das contas ele também é um metafísico, porque no centro da reflexão dele tem o quê? Tem justamente valores, leis, verdades, conceitos, que fundamentam, que são premissas, né, das suas próprias conclusões da sua investigação. Portanto, premissas metafísicas. Ele usa na sua reflexão o conceito de homem individual, de humanidade e de infinitude. E essas categorias são categorias metafísicas. Até existe eu, Pedro Cortá, e o Rodrigo e você aí de casa. Só que entender nós três como homem individual, como um ser humano individual, e depois nós coletivamente como a humanidade, e entender essa extrapolação infinita, isso tudo são conceitos metafísicos que ele está usando para explicar a relação da ideia de Deus conosco. Outra questão, né, que fica, Pedro, é que os resultados que ele está buscando com esse humanismo secular dele, né, uma sociedade mais justa, menor sofrimento, será que esses resultados não podem ser também alcançados pelo próprio cristianismo? Então, será que ele não faz, na verdade, assim como ele cria um espantalho do idealismo, será que ele não estaria criando também um espantalho do próprio cristianismo aqui? Então, você pensa na teologia da libertação, que é um tipo de cristianismo que é hiperfocado neste mundo, hiperfocado na transformação social do aqui e do agora. E não nem estou entrando na discussão se o catolicismo, por exemplo, também não é focado na transformação do aqui e do agora, né? Mas assim, uma teologia da libertação cristã, será que não resolve o problema para o Feuerbach? Porque ele joga tudo fora de uma vez, né? Ele só joga, ele faz uma crítica ao cristianismo, a um elemento do cristianismo e joga a religião inteira no balaio junto. O cristianismo em si, com as suas demandas por igualdade, com as suas demandas caritativas, ele fez um impacto gigantesco na humanidade. Apesar dos problemas, dos erros individuais das pessoas, a gente tem, por exemplo, movimentos abolicionistas na Inglaterra que são de matriz religiosa. A gente teve o movimento abolicionista da Antiguidade para a Idade Média que teve matriz religiosa. A gente teve fundação de hospitais. A gente teve a fundação de universidades, preservação do conhecimento, desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da ciência, as noções jurídicas de igualdade, nesse sentido de dignidade humana que precisa ser preservada. Isso tudo tem fundamentação em instituições religiosas e no pensamento religioso. E ainda que não tenha esse caráter revolucionário que a gente vai ter de herança desse pensamento do Feuerbach, isso mudou sim a humanidade. E se você vê como as coisas eram e vê como as coisas são, é claro que a humanidade é imperfeita, então sempre existem problemas hoje, ontem e amanhã vão existir. Mas as coisas melhoraram bastante. Exatamente. É um pouco daí mesmo que eu tô também, que eu tô achando que ele tá pesando a mão numa coisa e tá criando um espantalho, uma caricatura do cristianismo e da religião de maneira geral. Tem um outro ponto também interessante, Pedro, que é essa noção, né, de que ele consegue prever, né, o que vai acontecer. Então ele está postulando aqui o fim, né, da religião por sua antropologia, a troca, né, de uma antropologia ateísta pelas concepções metafísicas e religiosas. Então, isso também o Marx vai cair nesse mesmo problema, né, que é a ideia de que você pode prever o futuro. Eles se dizem não metafísicos, mas eles querem prever o futuro. Então, isso é uma questão que é o seguinte, das duas, uma. Então, ou a história ela é mecânica, e como eles são cientistas da materialidade, eles conseguem descobrir as leis mecânicas da história, e por isso eles conseguem prever o mundo. Então, você pode ter essa concepção. Só que essa concepção, ela não bate muito com nenhum dos dois, porque os dois estão conclamando as pessoas, né, a primeiro se tornarem ateias e o outro a entrar na revolução através do comunismo. Então, conclamar as pessoas para fazer algo pressupõe que as pessoas têm liberdade. Então, mas se as pessoas têm liberdade, como que você consegue prever o movimento da história? Para prever, você vai ter que ser um idealista metafísico e acreditar em teleologia. Então, que existe um certo rumo da história espiritual da história humana e da consciência humana que vai nos levar a um certo lugar, como Hegel, por exemplo, defende. Só que eles negam esse elemento, né, espiritualizado e teleológico da realidade. Então, eles estão nesse meio do caminho, Pedro, onde eles não querem ser idealistas metafísicos, mas eles querem dar saltos idealistas metafísicos para prever para onde a realidade vai. E seguindo nessa questão aí, Rodrigo, tem uma pequena contradição que vira debate depois do marxismo, que é, beleza, se a história vai nessa direção, do ateísmo para um e do comunismo para outro, qual é a relevância de eu engajar nessa revolução, nessa transformação? Então foi a Bata te convidando a ser ateu, Marx a ser filiado ao Partido Comunista. Ah, mas é relevante isso?
Se a história tem um movimento e esse movimento vai acontecer, eu posso ficar aqui na minha casa, curtir a burguesia aí, que agora eu sou de classe média, que eu sou professor, professor tudo rico, e aí eu vou ficar aqui curtindo quando acontecer a revolução aconteceu. Ó, daqui de casa eu vou ficar, ó, massa, fiquei feliz pela humanidade. Então tem essa pequena contradição. Tem gente que vai dizer que é assim mesmo, tem gente que vai atestar esse papel do movimento revolucionário na transformação. Então é uma pequena contradição que já foi debatida pela história, mas a gente tem que colocar aqui para vocês que a gente está nesse momento estudando o anterior, né, que é o Feuerbach. E até para corroborar essa crítica que você fez, né, dessa caricatura do cristianismo, que o próprio cristianismo já defende, né, a liberdade, o autoaperfeiçoamento humano, a caridade. Então, a própria noção, né, de conversão, né, se você tem que se converter, você tem que mudar, você tem que mudar. Então, não tem nada de resignação nesse elemento, né, do cristianismo. Então, contra essa concepção, eu fico com o velho Chico de Assis, né? Quem que é Chico de Assis? Para os não íntimos, São Francisco de Assis, que vai dizer o seguinte: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, Foiaba, a primeira parte aqui já detona a sua caricatura. Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado. Então, não existe. A resignação ela é só para aquilo que eu não posso mudar, não para tudo. a, a vida celestial que os religiosos consideram, ela pressupõe uma mudança de ação na Terra também. É claro que tem essas diferenças, tem essas nuances entre uma certa forma de cristianismo focada mais só no fé salva e outra focada na dinâmica de fé sem obras é morta. Isso existe teologicamente um debate assim, mas eu acho assim que o Humberto me ensinou isso há muitos anos atrás. A gente tem que olhar os grupos de organizações pelo que eles falam e pelos melhores entre eles, correto? Então eu quero olhar quem é o melhor marxista que você conhece. Porra, olha que análise foda do Jones, olha só o movimento político que ele está criando, olha só a intervenção midiática que ele está fazendo, olha só a participação dele nesse debate da internet, movendo a janela de Overton na direção do comunismo. Eu acho que o comunismo, essa corrente que o Jones faz, tem um saldo positivo aí. Eu não vou analisar o comunismo pelo cara lá do CH que não ia nas aulas, ficava lá doidão no CA e não prestava atenção e só avacalhava. Porque aí eu estou fazendo uma análise espantalho do comunismo. E aqui a gente tem que ver realmente pelas essas figuras transformadoras da realidade que tinham essa base religiosa e não pela pessoa comum, que a pessoa comum ela fosse comunista, ela fosse religiosa, ela fosse integralista, ela fosse petista, ela fosse o que fosse, ela ia ser a pessoa comum. A gente tem que olhar o cara que tá na ponta da lança, igual o Rodrigo trouxe aí do São Francisco. Só que, apesar de estar falando aqui, né, Rodrigo, com lugar de fala, porque agora eu sou uma pessoa religiosa, existe realmente gente, muita gente que foca muito no elemento da resignação, e isso é um problema. Então, se você é uma pessoa de pura resignação, vamos botar o pé no freio da resignação e vamos começar a acelerar. Porque, por exemplo, tem muita gente que reclama, Rodrigo, ah, minha paróquia tá zoada. E aí você pergunta, a pessoa vai lá ficar no caixa até meia-noite trabalhando na festinha da paróquia, a pessoa ajuda a fazer alguma coisa, a pessoa se dispõe, se voluntaria a fazer algum trabalho, não, só reclama. Mesma coisa se deve ver muito em escola, né, Rodrigo? Ah, a educação está em frangalhos. Aí você vê a pessoa, ela não participa de nada, ela não propõe nada, ela não ajuda em nada, ela só critica e mal faz o trabalho que ela recebe para fazer. Então vamos lá, né, pessoal? Transformador. A gente terminou um episódio de ateísmo falando de Francisco de Assis, mas é por quê? Porque Francisco de Assis viu uma igreja em crise moral, em crise teológica, e ele foi lá e transformou, mudou, reformou a igreja. Ele foi lá e realmente transformou a realidade. E esse é o convite que a gente deixa aí para vocês. Ateu ou não ateu, faça a sua parte. E você não precisa se filiar ao PCBR, não. Se filia se você for comunista. Mas você pode se mudar no seu trabalho, na sua família, na sua rua. Faça um pequeno movimento. Cada um no seu quadrado, mudando um pouquinho, melhorando um pouquinho, que vai dar bom. Filme para mim, para eu ver qual deles eu sei. His Dark Materials, que é baseado aquele A Bússola de Ouro, série. A Esse Invenção eu da conheço. Mentira, porque lá eles discutem essa crítica da religião como algo inventado.
A Invenção da Mentira, do Rick Gervais, já viu? Um mundo onde todo mundo fala a verdade. Aí tem um cara que consegue mentir, ele inventa a religião. Eu conheço a história, mas isso é uma série, um filme ou o quê? Um É livro? um filme, é um filme. Vi. Qual é o outro? E o outro é Contato, um filme dos anos 90, que acho que é a Julianne Moore, ela recebe umas mensagens de uns ETs, constrói uma máquina lá, vai para o mundo deles, só que aqui para as pessoas passou um segundo só. Então ninguém acredita que ela viu esse mundo todo, acham que ela é doida. Aí isso fala dessa questão da experiência subjetiva, da existência Porra, tá da foda, hein? Não ausência de conheço nenhum, não Deus. conheço nenhum deles. Então você vai ter que ficar de fora dessa aí, ou pensar em outra coisa com seu coração. Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido? A ideia de alienação. Tá gravando já, Pedro. Mete bronca ainda nesse que você Ah, fez. é? Olha, aham. Indicações, Rodrigo R. de Carvalho. E hoje vai ser indicações não só para a audiência, mas para o Rodrigo também, porque ele falou que não conhece nenhum desses aqui. Então a primeira indicação é His Dark Materials, que é a série da Bússola de Ouro. Você já pode ter visto o filme na sessão da tarde. É uma série que tem na HBO Max, baseada num grupo de livros. E apesar de ser uma série de fantasia juvenil, se você é um pai ateu, quer incutir o ateísmo aí na sua criança, coloca, porque ali tem um debate entre o magistério e os acadêmicos, os multi. Ah, não posso dar esse spoiler, né? A magia daquele mundo, o conhecimento e essa questão de Deus ser uma criação, uma fantasia discutida tenuamente ali naquele negócio. E a série ficou espetacular, Rodrigo, com o Charles Xavier aí de segundo protagonista, muito boa, recomendo. Segundo, você tem A Invenção da Mentira, um filme do Rick Gervais, todo mundo fala a verdade no mundo, e aí um cara descobre que ele consegue mentir. Aí ele começa a usar isso e um dia ele percebe que ele cria uma ideia que revoluciona tudo, que é a ideia de Deus. Muito bom, realmente engraçado. Se você é ateu ou se não é, ainda é um bom filme. E por fim, o filme Contato, aquele filme, Rodrigo, dos anos 90, com um roteiro excelente, péssimos efeitos. Recomendo pra caramba. O filme conta a história de uma cientista que começa a receber mensagens. Nessas mensagens tem um plano de construir uma máquina. Ela reúne a humanidade para construir essa máquina. Tem os fanáticos religiosos, tem esse debate entre ateu e coisa. O autor era o Carl Sagan, apesar de não ser um ateu muito cáustico, ele via a religião como uma coisa assim realmente puramente humana, não uma coisa transcendente. E aí tem esse momento lá do filme onde ela tem essa experiência dos alienígenas, só que é uma experiência puramente subjetiva, então gera essa tensão entre o que ela viu e o que aconteceu de fato, e é uma reflexão também que pode ser feita sobre a religião e sobre Deus. Vai assistir qual dos três esse final de semana, Rodrigo? Coloquei aqui agora o da mentira. Acho que chama o primeiro mentiroso em PTBR. Vou tentar assistir esse daqui. Veja então. E você aí de casa é da esquerda hegeliana ou da direita hegeliana? Lembrando que não é esquerda e direita brasileira, não, é hegeliana, que é um nível acima. Se você chegou até aqui, tem uma obrigação moral de curtir esse vídeo, comentar, mesmo que seja para criticar, e enviar para o seu amigo religioso ou para seu amigo ateu. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais.